Hey, what's up, guys? Ninth English lesson. Nossa nona aula de inglês. A little prayer. Nossa pequena oração diz assim: Dear Lord, help me stay focused in class. May your presence be with me and may your love and peace fill my heart. Amen. Querido Senhor, Dear Lord, me ajude a ficar focado na aula. Help me stay focused on class. Que a sua presença, may your presence, esteja comigo. Be with me. E que o seu amor e paz, and may your love and peace, enche meu coração. Fill my heart. Gente, eu sempre trago aqui versos da Bíblia e a gente faz a leitura em inglês. Mas você sabe qual é o idioma que foi escrito a Bíblia? Tá? Você sabe, por exemplo, qual é o idioma que Jesus falava? Era o mesmo idioma da Bíblia? Será? Vamos dar uma olhada aqui? Esse daqui que eu vou mostrar é o idioma que Jesus falava. Quando ele lia e recitava a Bíblia, ele recitava nesse idioma aqui. Quando ele falou essas palavras aqui, ele falou nesse idioma aí. Então, o que está escrito? Ó, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Está escrito assim, ouça Israel, poderia ser listen, né? Listen, O Israel. O Senhor, the Lord, é o nosso Deus, is our God. O Senhor, the Lord, is one, é um. O escriba perguntou para Jesus e Jesus respondeu que esse era o maior de todos os mandamentos, the most important commandment. E falou. Essa é uma oração judaica e é conhecida como Shema, que é essa palavra hear, listen em hebraico, né? Que na verdade ela tem um sentido muito amplo, no sentido de você chamar a atenção, ouça, preste atenção, esteja atento, né? Um chamado de urgência para alguma coisa que vai ser anunciada. O Israel. Né? Gente, vamos lá. Eu anotei aqui, porque eu estudei hebraico durante muito tempo. Eu tenho muita informação para falar sobre isso daí. O hebraico é um idioma assim, muito curioso, porque existem várias tensões em cima do idioma. Tá? Existem tensões linguísticas, históricas, culturais, políticas, religiosas. São muitas tensões, são muitos assuntos que permeiam assim, um verso simples. Tá? Então, eu escrevi aqui para eu não falar muito, senão essa aula não acaba nunca. Vamos lá. Curiosidade. É o idioma de Jesus. Segundo, é o idioma da Bíblia. Terceiro, Jesus falava pelo menos 3 idiomas. Esse, que é o idioma sagrado, o hebraico. Um idioma parecido com esse, como se fosse português e espanhol, né? Que é o aramaico, que era o idioma do dia a dia. E Jesus falava um idioma parecido, quer dizer, como hoje o português e o inglês não se relacionam, o inglês é o idioma dominante, você tinha um idioma dominante da época, né? Que era o grego, né? Graças ao Império Romano. Então, há passagens da Bíblia que mostram Jesus se comunicando com os cidadãos gregos. Então ele falava pelo menos esses 3 idiomas. Quando a gente fala, fale mais de um idioma para você aumentar a tua inteligência, a tua percepção. Quando você muda o idioma, você muda a percepção das coisas. Jesus tinha essa habilidade. Ele tinha. Gente, vamos lá. O hebraico você lê da direita para a esquerda. Tá? Right to left. Mais outro detalhe, não tinha vogais. Então esses tracinhos que tem embaixo são vogais e foram inseridos no idioma posteriormente. Não tinha ou não tem o verbo ser. Tá? Então, quando você vai falar assim, eu sou fulano, você fala eu fulano. Só uma coisa é, em hebraico, é Deus. O significado do nome de Deus é aquele que é, que era e que há de vir. É o verbo ser, em toda a sua potência. Por isso o judeu chama Deus de o Eterno, por causa dessa profundidade que existe no significado do nome. Agora, qual é o nome de Deus? Deus tem um nome? Deus tem um nome? Sim, Deus é um título. Deus é um título. Ele tem um nome. Qual é o nome dele? Não sabemos. Mas já se soube, já foi pronunciado. Moisés ensinou, né? O pessoal pronunciava o nome de Deus e foi perdida a pronúncia. O povo foi exilado várias vezes e, gente, quando eles voltaram a se reunir, eles não sabiam mais pronunciar. Um grupo pronunciava de um jeito, outro de outro, e eles falaram, gente, a gente tem um mandamento para preservar, que é o 3º mandamento, que é honrar esse nome. Então, calma aí, não vamos pronunciar errado. Então, entrou num acordo que ninguém ia pronunciar. Quando fazia a leitura na sinagoga, né, nas reuniões do templo, quando chegava no nome de Deus, ninguém falava nada. Então, todo mundo sabia que aquele silêncio era porque era o nome de Deus. Que uma hora foi conhecido, não era mais. Aí, depois de um tempo, né, para dar mais dinâmica, aqueles que falaram, vamos falar só o nome. Toda vez que chegar nesse nome, a gente fala o nome. Então, como é que é o nome em hebraico? Hashem.
Hashem é o nome. Shem é a palavra nome. Então, qual a referência a gente tem disso no inglês? Agora vamos para o inglês. Harry Potter. No filme do Harry Potter, você tem aquele cujo nome não pode ser dito. Quem era aquele cujo nome não pode ser dito? É Lord Voldemort. Né? Então, é uma referência direta a isso aqui. Mais outra referência, né? Fizeram isso agora com o Bolsonaro. Em vez de falar o nome dele, falavam que o coiso, para não falar o nome dele. Só que, né, sempre no sentido pejorativo. Aqui nós não temos sentido pejorativo, né? Nós temos muito respeito e temor. Então, se fala Hashem por muito temor e respeito de errar o nome de Deus e contrariar o terceiro mandamento. Hashem. Uma outra forma também respeitosa é chamar de Senhor, como Adonai. Então, todas as vezes que você vê a palavra Lord, né, ou Senhor em português, é o nome de Deus que está ali. Tá? Outro detalhe, aqui é a palavra Israel. Tá? Aqui o I, o S, o R, Israel. Tá? Esse El que está aqui, ele é o mesmo El, né, que está nos nossos nomes. Daniel, Miguel, Rafael, Samuel, Isabel, todo esse El que existe vem de origem, né, hebraica. Então, vamos seguir, pessoal. Tem muita coisa para falar. Eu estou tendo que encurtar aqui, porque senão eu falo demais sobre esse assunto. Eu passo muitos anos estudando sobre isso aí. E até hoje, né, se nunca acaba, nunca esgota. Eu vou te falar só 3 coisas sobre isso daqui. Por que você está falando de Estados Unidos e está falando de Israel? O que tem a ver com a aula de inglês? Gente, Estados Unidos é Israel. Israel é Estados Unidos. Metade dos judeus estão nos Estados Unidos. Metade em Israel. Metade, quando eu falo, é aproximadamente, né? 8 milhões em Israel, 7 milhões nos Estados Unidos e mais 2 milhões espalhados pelo mundo. 100 e poucos mil aqui no Brasil. E quem são os turistas que mais visitam Israel? Americanos. E o segundo grupo, os americanos são o dobro, mais do que o dobro do que o segundo grupo. Então, quando a gente tem os principais grupos, você tem americanos e britânicos visitando Israel. E dos principais grupos que visitam. Então, você pergunta, o que tem a ver com o inglês? Tem tudo a ver. Estados Unidos é Israel. A língua oficial são 3 línguas, né? O inglês é uma delas. Né? Então, gente, teria muita coisa para falar aqui. Eu não vou me alongar. Tá? Esse assunto é um assunto muito, muito, muito amplo. Então, a gente tem aqui a expressão do dia, expression of the day, an eye for an eye, olho por olho. São mais de 50 expressões bíblicas que são usadas no dia de hoje. As referências são bíblicas, muitas pessoas não sabem. Então, an eye for an eye é uma delas. Tá? Mazal tov é uma expressão das mais conhecidas expressões do hebraico, né? Mais conhecidas, Mazal tov. A gente fala desse jeito mesmo, né? Isso aí é como se fala no hebraico. Se fala nos Estados Unidos, é muito conhecido por causa da influência dos judeus nos Estados Unidos. Eles fundaram Nova York, a cidade mais importante, né, dos Estados Unidos. E vamos lá, Mazel Tov significa congratulations, parabéns, né, ou good wishes, quando você deseja alguma coisa boa para alguém. Tá bom? Vocabulary. O ChatGPT, ele voltou com alguns vocabulários, então deve ser para revisar. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Seguindo aqui, months of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Time expressions: morning, afternoon, evening, night, today, tomorrow, yesterday, week, month, year, hour, minute, second. Sentence to practice: today is Monday. I have a meeting on Friday. The concert is in July. I like to go for a walk in the morning. What day is it today? I have a dentist appointment tomorrow. They are going on vacation next month. The party starts at 8 o'clock in the evening. I always go grocery shopping on Saturdays. Her birthday is in November. We have a holiday in December.
The meeting is scheduled for Wednesday morning. Pessoal, voltem, pratiquem as frases, falem mais devagar. Alguma palavra que você não entendeu, vai lá no dicionário, vai no Google Translate, coloca a palavra, ouça, tenta aprender a palavra e tenta falar as frases. Tá ok? Eu já expliquei aqui que dias de semana, meses, são escritos com letra maiúscula. Quando você fala na segunda, na terça, você usa on. Quando você fala em julho, você usa in. A expressão de manhã, in the morning, à tarde, in the afternoon, mas quando você usa night, você não fala in the, você fala at night. Tá legal? Vamos seguindo aqui para o nosso dialogue. What are you doing this weekend? I'm going to visit my parents on Saturday. That sounds nice. Enjoy your time with them. Thank you. Have a great weekend too. Então, going to, americanos falam, no lugar de going to, falam gonna. G-O-N-N-A. Gonna. I'm gonna visit my parents. Enjoy your time with them. É assim que fala, tá? Porque você termina com with, TH, começa com TH. Them. Então, with them. With them. Listening. Então, presta atenção. O que eu vou falar onde estão os 3 pontinhos? Vamos lá. I always come home in the afternoon. I always come home in the afternoon. Does he know how to speak Spanish? Does he know how to speak Spanish? How is your mother today? How is your mother today? Songs. Como a gente está falando da influência de judeus, né? Etnia judaica, não é religião judaica, né? Colocamos aqui algumas figuras, ó, Bob Dylan, Amy Winehouse, Pink, tá? Então, sempre coloco os clássicos primeiro. The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Essa é o clássico, tá? Um dos mais influentes de toda a história. Vários críticos já disseram isso. Por quê? Acabou a Segunda Guerra Mundial, aquele conflito ali da Guerra Fria. Bob Dylan tocou em vários temas sensíveis. E essa frase, que é a resposta, the answer is blowing in the wind, ela está soprando no vento. Tá? É um chamado para reflexão de todos aqueles temas ali sensíveis. Tá? Se tornou o hino dos direitos civis. Então, gente, tem muita influência. É um clássico, independente se não gostei do estilo country, não sei o que e tal. Ouça, aprenda os clássicos, gente. É importante para você ter conhecimento do mundo. Então, Amy Winehouse. Eu estava do lado da minha professora britânica quando ela recebeu a notícia da morte da Amy Winehouse. Ficou muito triste. Você vê como que ela é importante para os britânicos. Né? A voz, o estilo muito marcante, né? Jazzístico. E as letras eram bem pesadas. Eu tive que selecionar a música para colocar aqui. E essa música aqui, ela tá criticando o namorado, né? Chamando ele de Lady Boy. Tipo, parece uma lady esse cara, pô. Você deveria ser mais forte do que eu. Sou eu que tenho que confortar você, meu. Pô, vira homem. Praticamente, tenha compostura. Então, stronger than me, quer dizer, você deveria ser mais forte do que eu. Ouça lá essa música. E a última música que eu coloco é sempre aquela que tá tocando mais no nosso dia a dia, né? Que é a da Pink, Just Give Me a Reason. Quando você botar pra tocar, você vai saber qual é. Parte de humor. Vamos lá, Robin Williams tinha também a etnia judaica e ele contou essa piada num talk show na Alemanha. Olha o que ele falou. Perguntaram pra ele, o que você acha? Why do you think there is not so much comedy in Germany? Porque não tem muita comédia. Why isn't there much comedy in Germany? Por que não tem muita comédia na Alemanha? E aí ele falou, did you ever notice you killed all the funny people? Você já percebeu, né? You killed all the funny people. Vocês mataram todas as pessoas engraçadas. Os alemães na Segunda Guerra Mundial simplesmente exterminaram 1/3 dos judeus da face da Terra. 1/3. No livro do Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Olha aí, Estados Unidos. Ele teve a oportunidade de ir. Ele já estava com tudo nas mãos. Mas uma mensagem veio para ele que era do 4º mandamento. Os pais deles não iam. Ele ia sozinho, ia deixar os pais. E por causa de uma pedra de mármore, de um lugar que foi queimado, que os pais dele guardaram, ele falou, o que está escrito nessa pedra? Né? Ele estava precisando dessa mensagem, ele estava muito angustiado. Ele queria saber se ele ia para os Estados Unidos ou deixava os pais sozinhos ou ficava com os pais. E estava escrito, honra teu pai e tua mãe. E ele passou por todo o processo. Campo de concentração, Auschwitz, tudo. E foi um dos pouquíssimos sobreviventes
de Auschwitz. Escreveu um livro e eu de vez em quando vou trazer algumas pérolas desse livro. É um clássico. Inclusive, ele fala muito sobre humor. Né? Só gente idiota acha que o humor não é fundamental para a vida. Né? Até dentro do campo de concentração, eles sobreviviam às vezes por causa do humor. Eles deixavam de comer para poder assistir o show do cabaré que tinham. Tá? Eles tinham uma minúscula refeição diária, eles deixavam de comer, com risco de morrer no dia seguinte, porque eles precisavam se sentir vivos, se sentir humanos. Olha, muita gente... Gente, vamos focar aqui, porque quando a gente fala disso tudo, é uma mensagem muito pesada, tem muita coisa envolvida. Vamos lá. Falando de judeu, tem que ter uma piadinha sobre dinheiro. Olha, at the funeral of a very rich man, então, no funeral de um homem muito rico, very rich man, a woman cries loudly. Uma mulher está chorando muito alto. Aí alguém pergunta, a mulher está chorando muito alto, pergunta, are you a relative of the deceased? Você era uma parente do defunto? No. Then why are you crying? Então por que você está chorando? That's why. Ela estava chorando por isso mesmo, por causa disso. Por isso ela estava chorando. Ela não era parente do defunto, por isso que ela estava chorando, ela não ia receber nada, né? Mais uma piadinha de dinheiro. Então, ó, epic scene, cena épica do cinema, mais uma referência a Robin Williams aqui. Coloque essa frase aqui, vocês vão ver a cena inteira. Essa cena é épica, do Dead Poets Society, Sociedade dos Poetas Mortos. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Então ele está dizendo, ó, a poesia, a beleza, o romance, o amor, estas são as coisas pelas quais queremos viver. Ele fala, olha só, engenharia, medicina, tudo isso ajuda a gente a nos manter vivo. Tá? Mas pelo que viver é algo transcendente, gente. E isso daqui é transcendente. A literatura é algo transcendente. Tá? A inteligência artificial ela não consegue pegar o sentido, por exemplo, desse classical reading aqui do livro Metamorfose, do Franz Kafka, né? Outro judeu, muito influente na literatura. Ó, was he an animal that music could move him so? Se você pedir para o ChatGPT fazer uma paráfrase disso aqui, ele vai colocar, né, como se um animal tocado pela música, né? Ele era um animal que a música poderia tocar. Gente, quem é tocado pela música é o ser humano. Quem é impactado pela música, uma coisa de transcendência. A transcendência não é característica dos animais, é do ser humano. Então, a inteligência artificial não consegue captar isso. Assim, existem gênios do xadrez com 6 anos de idade, da matemática, da música, mas não existe da literatura. Não existe da filosofia. Para você entender todas essas camadas, você tem que ter aquela experiência de vida. Né? Você tem que estar com o pensamento transcendental ligado. Essa é a função do homem, é viver, é ser humano, né? É por isso que não tem como entender por que uma pessoa se torna ateu. Ué, meu Deus do céu, você está negando que você é transcendente? Gente, vamos lá. Remarkable sentence. A book must be the axe for the frozen sea within us. Comentário de Franz Kafka. Um livro, a book, tem que ser, must be, the axe, o machado, for the frozen sea within us, para o mar de gelo dentro de nós. Então, quando ele escreveu Metamorfose, igual que é outro livro dele, o livro, a função dele é essa. É quebrar esse mar de gelo que está aqui dentro. Se não for essa, para quê? Essa é a função, a ideia dele. Leia depois de Metamorfose. Tá? Depois de Jesus, rei Salomão, rei Davi, então, eu acho que o judeu mais influente no sentido conhecido, né? Albert Einstein. Tá aí, ó. Imagination is more important than knowledge. Então, knowledge é uma coisa limitada, né? O conhecimento, imaginação é mais importante do que conhecimento. Conhecimento é uma coisa limitada. Agora, a imaginação, né? E quando a gente está treinando idiomas, a gente está treinando esse processo imaginativo. Literatura é imaginativa. Então, tá aqui, ó. Dica, repita tudo de novo, hoje e amanhã. See you guys. Bye, bye.